Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Muito bom dia, meu querido irmão, meu querido amigo. É uma grande alegria estarmos neste sábado aqui para termos o nosso último devocional desta semana. Que bom que você está nos acompanhando, que bom poder transmitir esta palavra. Nós estamos olhando para Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4, falando da fórmula da unidade espiritual. Ontem fizemos uma pequena introdução e hoje vamos continuar esta introdução. O que nós queremos continuar falando sobre isso é que a base para a unidade dos crentes é a unidade de Deus através de nós e em nós. Jesus desejou isso. Jesus orou sobre isso. Então devemos andar em unidade. A desunião entre o povo de Deus traz profunda dor ao Senhor. Causa, de fato, desagrado no Senhor. Todo pastor, todo líder de igreja, todo membro da igreja, eles não devem desejar isso, mas devem andar unidos para a glória do Senhor. Nosso trabalho no ministério deve ser um trabalho que traga alegria, traga gratificação, traga para nós a felicidade. Não devemos ter, na verdade, a tristeza. O ministério não deve causar tristeza, o ministério não deve causar a ira, o ministério não deve causar rancor, desunião ou desordem na igreja de Jesus Cristo. Não deve haver divisão, pessoas facciosas, discussões. Não deve. A igreja, ela deve andar em amor, em unidade. Como disse no devocional de ontem, lógico que problemas e até mentes diferentes e pensamentos diferentes, divergentes, eles têm, nós teremos, é óbvio que isso acontece. Mas tudo deve ser resolvido em harmonia, em amor, em graça, em cuidado uns com os outros. Porque nós devemos pensar primeiramente nas pessoas, cuidando de pessoas, amando pessoas. E não pensar nas coisas, em prédio, em espaço. São coisas importantes, são coisas necessárias, mas são coisas que passam, são coisas que ficam. Pessoas permanecem, pessoas são eternas, pessoas vão morar no céu ou não com o Senhor. E nós devemos então cuidar de pessoas. A igreja deve amar pessoas. E esse perigo estava acontecendo na igreja de Filipos. É um perigo que pode ter em cada igreja saudável. Às vezes são pessoas sérias, crenças fiéis, verdadeiras, muito entusiasmo com a verdade. Mas isso não pode mudar a nossa prática no amor cristão. É interessante que a preocupação de Paulo com essa igreja não era problema de posições antibíblicas, de interpretações erradas das Escrituras. Não era esse o problema que Paulo encontrava com essa igreja. Não era problema de doutrinas ou de princípios. Mas o problema que Paulo pode estar encontrando nesta igreja e que muitas vezes pode destruir uma igreja de Jesus é a falta da unidade. E a palavra de Deus nos exorta a andarmos em unidade. Um espírito de unidade, de amor, de graça, deve estar entre nós. Devemos andar em amor, devemos nos unir cada dia mais, como uma família unida, como uma família que se ama, como uma família que se cuida. Esta unidade deve fazer presente na igreja. A igreja de Filipos era uma igreja dedicada, moralmente zelosa, amorosa, corajosa, igreja de oração, igreja generosa, mas enfrentava o perigo da discórdia. Nós sempre vamos ter alguma questão que devemos estar muito atentos. Muitas vezes
temos problemas morais ou temos problemas doutrinários, mas temos problemas também de desunião. Às vezes nós achamos que a igreja está bem, ela tem uma boa doutrina, ela tem um bom conhecimento, mas isso deve aparecer na prática, isso deve aparecer no meu dia a dia, isso deve aparecer no meu caminhar, isso deve ser demonstrado no meu relacionamento com os meus irmãos em Cristo. Então, a união é algo fundamental para a igreja. E nestes versos do capítulo 2, de 1 a 4, e que nós vamos começar a entrar propriamente neles na segunda-feira, Paulo dá o que talvez seja o ensinamento mais conciso e prático sobre a unidade no Novo Testamento. Nesses 4 versos extremamente poderosos, Paulo esboça a fórmula para a unidade espiritual, que inclui 3 elementos necessários nesta unidade, Os motivos certos, as marcas da unidade e os meios adequados. E através disso, ele esclarece por que os crentes devem ter uma mente, um só espírito, e podem se tornar verdadeiramente uma igreja unida em torno da verdade e em torno do amor cristão que deve ser demonstrado. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos andar em unidade. A igreja deve honrar Jesus Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. E como corpo, ela anda em unidade e em amor. Que Deus possa muito te abençoar, que você tenha um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor, junto com as pessoas que estão ao seu redor. Que você se cuide e que nós continuemos orando em busca desta unidade espiritual na igreja de Jesus Cristo. Um forte abraço, um bom sábado, um bom domingo e até segunda, com a graça do nosso Deus. Uma palavra de amor, uma palavra